Olá, vamos falar de investimentos. Então vamos trazer para vocês mais uma empresa do setor de energia, uma empresa essa que é focada lá no Distrito Federal, lá em Brasília, atendendo toda a região ali do Distrito Federal e de Brasília, e até essa empresa, a Companhia Energética de Brasília, S.A., que inclusive foi sugestão aqui dos nossos inscritos, do meu amigo Walter Stin e também do Wagner Ricardo. Walter Stin, um grande abraço para você, muito obrigado pela participação. E o Wagner Ricardo também, só tenho que lhe agradecer aí todo o apoio, todo o incentivo e espero corresponder às expectativas de vocês. Mas também, caso queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, ó. Canal Silas de Grafia e manda a sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, hein? Faça a inscrição, venha junto conosco, construir e repartir conhecimentos e não esquece de dar o like também, que nos ajuda bastante. Mas vamos falar um pouquinho da empresa, já que ela já havia passado aqui pelo canal, estamos atualizando as informações. E até para você entender os números, naturalmente que a gente tem que entender também um pouquinho da história, então não nos custa nada recontar um pouquinho da história. E a história da companhia energética lá de Brasília, ela começa lá em 1968, imagina só, lá na época, logo depois da inauguração, né, de Brasília, naturalmente que precisava energia elétrica ali para atender a toda essa sua necessidade. E aí no ano de 1968, enfim, é criada a Companhia de Eletricidade de Brasília. Então era uma companhia de eletricidade. Naturalmente que essa companhia de eletricidade ela precisava trazer energia de algum lugar. E aí já na década de 70 é feito um acordo com Furnas e também com a Central Elétrica de Goiás para que fornecesse energia para Brasília. E a partir daí, então, começa, né, a buscar energia de outras empresas para poder abastecer toda a cidade. Chegando já no ano de 1980, aí eles passam também a investir em subestações, né, e aí criam as subestações de Taguatinga e também de Brasília Norte. E aí vai ampliando a sua participação dentro de Brasília até chegar no ano de 1993, quando muda o nome de Companhia de Eletricidade de Brasília para Companhia Energética de Brasília. E aí, na sequência, passa a atuar também no setor de distribuição de energia e também na distribuição de gás canalizado. E toda a parte da iluminação pública, tudo fica a cargo da Companhia Energética de Brasília. No ano de 1997, passa a atuar também no setor de telecomunicações e na parte de transmissão de dados. E aí já passa também agora a ter a sua própria fonte de geração de energia através da obtenção de concessão das usinas de Queimado em Minas Gerais e também da usina de Lajeado no Tocantins. E passa a ter agora também a geração de energia. Em 1999, dentro desse processo de geração de energia, é inaugurada também a Termoelétrica de Brasília. No ano de 2000, aí na busca de mais geração de energia, investe na usina Corumbá 4. Chegando no ano de 2009, já estava atendendo ali praticamente 827 mil domicílios, né, unidades consumidoras que eram atendidas pela Companhia Energética de Brasília. E nesse crescimento todo, a empresa daí teve que passar por alguma reestruturação. E a reestruturação mais significativa ocorre no ano de 2020, quando é vendida o braço de distribuição da Companhia Energética de Brasília. A SEB Distribuição, ela é vendida lá para a Neoenergia, né? A Neoenergia é uma das subsidiárias da Neoenergia. E aí a empresa ela fica focada então em toda a parte da iluminação pública, na parte de geração de energia e também na parte de distribuição de gás para toda Brasília. Mas para que possamos entender como que está a situação econômica e financeira da empresa, trago para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 21, 22 e do balanço agora do primeiro trimestre de 2023. E através dos números vamos entender o que é a Companhia Energética de Brasília. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Companhia Energética de Brasília, referentes a 2019, 2020, 21, 22 e agora o balanço do dia 31 de março de 2023, as últimas informações apresentadas pela empresa. Começando lá pelo ano de 2019, a Companhia Energética de Brasília era uma empresa de 3 bilhões 706 milhões de reais, que era todo o patrimônio da empresa, todos os bens e direitos que faziam parte do patrimônio da empresa. E grande parte desse patrimônio aqui ele está no intangível, que são os bens de natureza incorpórea, porém que possuem um valor econômico, como, por exemplo, as concessões, o direito de utilização das concessões, né, já que é uma empresa concessionária de energia elétrica.
O imobilizado aqui nós vamos ter o quê? Toda a parte de ferramentas, máquinas, equipamentos, toda a estrutura de funcionamento da empresa. Nos investimentos, nós temos toda a participação societária da Companhia Energética em Brasília nas empresas que foram sendo criadas, inclusive nas usinas hidrelétricas que ela veio comprando ao longo do tempo. E o realizável a longo prazo também nós temos aqui uma boa parte desse valor como os chamados ativos financeiros de concessão. Portanto, esse grupo todo aqui, ele é praticamente um capital fixo, quer dizer, ele não é vendido, ele não é para ser vendido, para ser gerado dinheiro. Naturalmente que as empresas podem vender seu imobilizado, podem vender seus investimentos, enfim, mas não é esse o objetivo. Já onde vai ter todo o giro dos recursos para o funcionamento da empresa, vai estar aqui no capital de giro, no ativo circulante, que totalizava lá em 2019 1 bilhão 759 milhões de reais. Nesse ano, a empresa fecha com 465 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação, 608 milhões em contas a receber, e também registra aqui os ativos financeiros de curto prazo, que no ano lá de 2019, grande parte desse valor eram os ativos financeiros das concessões também. Chegando em 2020, aí o que acontece com a Companhia Energética de Brasília? Ela vai para 3 bilhões 833 milhões de reais. E aí o que nós vamos observar aqui? É que o capital de giro ele pula para 3 bilhões 318, reduz o volume de dinheiro em caixa para 136 milhões, reduz o contas a receber, porém ela coloca à venda, aqui daí está com ativos destinados à venda, justamente a SEB Distribuição. Então, a partir desse momento, ela sai do investimento na empresa e passa a ser um ativo destinado à venda. O que ocorre daí nesse ano aqui? Já em 2021, aí a SEB Distribuição não faz mais parte da Companhia Energética de Brasília. Aí, consequentemente, o patrimônio da Companhia Energética de Brasília cai para 1 bilhão 514 milhões de reais. E aí o capital de giro também, com a venda, ele vira 959 milhões de reais. Aumenta o volume de dinheiro em caixa para 714 milhões, mantém aqui uma estabilidade no contas a receber e os ativos circulantes, os demais ativos circulantes, fecham em 192 milhões. E aí, naturalmente, que a grande pergunta é, tá, mas e aonde que foi parar esse dinheiro? Daqui a pouquinho nós vamos ver lá na parte de passivo. No ano de 2022, a Companhia Energética de Brasília agora é uma empresa de 1 bilhão 436 milhões e o capital de giro fecha em 817 milhões. Aumenta um pouco mais o volume de dinheiro em caixa, 739 milhões, estável aqui o contas a receber em 34 milhões. E fechando março, ela permanece aqui, ó, praticamente em 1.500, 1.430, 1.470, ela praticamente permanece estável dentro desse intervalo aqui. E o capital de giro também mantém essa estabilidade, fechando com 816, uma pequena redução no volume de caixa, fechando em 710 milhões, e o contas a receber, em contrapartida, aumentando para 43 milhões de reais. Olhando agora a parte do passivo, onde também nós vamos ver onde é que foi parar o dinheiro da venda da SEB Distribuição. Então vamos ver aqui na parte de passivo. As dívidas totais da Companhia Energética de Brasília eram de 2 bilhões 726 milhões de reais, o que equivalia a 73,6% de tudo que a empresa possuía. Grande parte da dívida aqui no longo prazo, 1 bilhão 158 milhões, e também as dívidas de curto prazo, 1 bilhão 568. Chegando em 2020, a dívida total, 2 bilhões 932 milhões, 76,5% era o peso da dívida. E aí, com a venda da SEB Distribuição, que nós vimos há pouco, o que acontece? Ela praticamente elimina seu endividamento. E o endividamento ele despenca para 456 milhões, com apenas 30,1% de peso dessa dívida. Então, toda essa venda da SEB serviu para quê? Justamente para tirar todo o endividamento das costas da Companhia Energética de Brasília. Já no ano de 2022, a dívida recua mais ainda para 209 milhões de reais, 14,6%. E esse ano a dívida recua mais ainda, esse ano agora em 3 meses, né, para 179 milhões com 12,2% de dívida. Então, quer dizer, de todo o patrimônio da SEB, que é 1 bilhão 471, ela só deve 179 milhões, 12,2%. Então, a utilização de capital de terceiros, 12,2%, e a utilização de capital próprio, 87,8%. Portanto, é uma empresa que praticamente não tem dívidas.
Mas agora vamos ver também, em termos de resultado, o que aconteceu com a Companhia Energética de Brasília nesse período. Em 2019, faturamento de 304 milhões. Em 2020, 255 milhões. Volta a subir em 2021 para 343. Em 2022, 322. E agora, em 3 meses do ano, acumula 92 milhões de faturamento. O que nos dá uma projeção aqui em torno aí de uns 360, 380 milhões de reais de faturamento para 2023. Mais importante do que o faturamento é essa linha de baixo, que é o lucro da empresa. 141 milhões era o lucro lá no ano de 2019, 465 milhões o lucro no ano de 2020, 1 bilhão 294 milhões o lucro em 2021, até por quê? Porque ela registra aqui como nos seus demais resultados operacionais aqui, a venda da SEB Distribuição. Então, ela registra aqui os ganhos obtidos na venda da SEB Distribuição, que fazem com que o lucro atinja 1 bilhão 294 milhões. Chegando em 2022, o lucro fecha com 258 milhões, portanto, o que vale ressaltar aqui é que esse lucro de 2021 foi algo totalmente excepcional e que não é o normal da empresa. E aí agora ela passa a ter aqui um lucro dentro de uma normalidade de 258 milhões. E agora em 3 meses do ano de 2023, já acumula 64 milhões de lucro, projetando um lucro aí na faixa de 250 milhões, uma estabilidade no lucro da empresa. Naturalmente que a situação financeira medida através dos índices de liquidez nem vou apresentar para vocês, até por quê? Porque já dá para observar que a situação financeira da empresa é extremamente cômoda. 710 milhões de reais em dinheiro para uma dívida total de 179 milhões. Quer dizer, se a empresa quisesse pagar todas as dívidas, ela tem dinheiro de sobra para isso. Endividamento também extremamente baixo, 12,2%, e os índices de rentabilidade dá para observar aqui as margens que a empresa vem trabalhando, que devido também aos ganhos de equivalência patrimonial nas empresas controladas por ela, subsidiárias dela, faz com que a margem seja astronômica, né? Então, é um ganho que não vem apenas da venda do seu serviço, mas também vem através das subsidiárias controladas e coligadas da empresa. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui nesse quadro são os índices relacionados às ações. O valor patrimonial de uma ação da SEB, Companhia Energética de Brasília, vale R$ 14,28. E ela é vendida hoje a R$ 12,85. Estamos trabalhando aqui com as ações preferenciais. E por que o foco nas preferenciais? Porque é onde vai ter um giro de ações muito maior do que as ordinárias. Até porque daqui a pouquinho a gente já vai falar do free float, para que você possa entender melhor isso aí. Então, está aqui 12,85 o valor de mercado contra 14,28 o valor patrimonial, que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial de 0,90, um deságio na venda das ações de 10%. Lucro por ação nos últimos 12 meses, R$ 2,91, o que projeta uma rentabilidade para o acionista de 22,65%. No ano de 2022, a empresa distribuiu a título de dividendos R$ 5,04 por ação. E a relação preço/lucro fecha em 4,06, quer dizer, quem comprar as ações da Companhia Energética de Brasília vai levar um pouquinho mais de 4 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados. Free float, 32,81%. Agora sim, então falando sobre a questão das ações da empresa, 32,81% é o free float, são as ações livres que estão girando no mercado das preferenciais. Por quê? Das ações ordinárias, o free float é muito baixo, apenas 6,8%, porque 93% das ações estão na mão do governo do Distrito Federal. Então, por isso que nós damos foco maior para as ações preferenciais. E a empresa não tem tag along, quer dizer, se ela fosse vendida, não seria garantido para os minoritários o mesmo tratamento dado aos majoritários. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui nesse gráfico é o comportamento do valor das ações da Companhia Energética de Brasília nos últimos 5 anos. Lá em 2018, as ações eram comercializadas na faixa de R$ 5,60. E elas vieram ali durante 2018, entrando 2019, praticamente estáveis nesse patamar ali. Ao chegar 2020, as ações começaram a disparar. E aí, tanto que entram no ano de 2021 com as ações valendo na faixa de R$ 30.
Ainda em 2021 ela atinge o seu pico, ela vai para R$ 45,58. E daí na sequência ela cai e aí depois despenca. Quando vai chegando perto do ano de 2022, ela passa a valer R$ 15. E desde então, naturalmente que tem ali algumas oscilações, mas ela vem numa pequena tendência de queda e tentando agora em 2023 uma estabilização, tanto é que a cotação nesse último dia 5 de junho, 6 de junho, quando da gravação desse vídeo, as ações eram cotadas a R$ 12,85. Então, por aqui você vê quando que as ações tiveram seu menor valor, quando que elas tiveram seu maior valor e como que vem se comportando o valor das ações da Companhia Energética de Brasília. Tá, então, mais uma empresa analisada, a Companhia Energética de Brasília S.A., que agora você já sabe o que é essa empresa, da onde que ela surgiu e como que tudo aconteceu e como que ela está no momento. E, naturalmente, que todos os números eles fazem parte da história da empresa. Os números são construídos através da história, razão pela qual nós sempre procuramos aqui, além da análise do balanço, também mostrar toda a história, porque através de tudo que vem acontecendo a gente consegue entender melhor os números da empresa, até porque dentro de um processo de análise e balanço, a primeira coisa que nós fazemos no processo de análise e balanço é entender sobre a empresa e o seu mercado. E aí, entendendo o que é a empresa, entendendo o que é o seu mercado, nós vamos conseguir entender melhor como que os números da empresa vêm se comportando. E todo esse processo de análise, que a princípio parece ser algo complicado, difícil de entender, mas como é que nós vamos buscar esses números? Tudo isso é fácil de você aprender. Tanto é que nós vamos fazer o nosso curso no dia 23 de junho, numa sexta-feira, das 19 às 22 horas, onde você vai poder aprender aqui de forma interativa, online, presencial, porém à distância, né? Nós vamos estar aqui 3 horinhas juntos falando sobre análise e balanço, e aí você vai poder fazer suas perguntas, a gente vai tentar solucionar todas as dúvidas que porventura surgirem e, consequentemente, você vai sair com uma boa base de análise fundamentalista para poder pegar uma demonstração contábil e já bater o olho e dizer se a empresa está bem ou não, como que vem sendo o desempenho da empresa. E tudo isso aí você vai poder aprender em 3 horinhas que a gente vai estar juntos aqui. Para se inscrever é fácil, basta entrar aqui, ó, me manda uma mensagem nesse WhatsApp e eu lhe encaminho a ficha de inscrição, reservo já uma vaga para você, até porque as vagas são limitadas. E o custo apenas R$ 30. Apenas R$ 30 para 3 horinhas de muita interatividade falando sobre análise e balanço. E eu estarei esperando vocês. Dito isso, um grande abraço a todos.